Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos hoje aqui, nesta terça-feira, dia 17 de junho de 2025, para apresentar o programa Paisagens de número 99. Estamos chegando à cifra de 100 programas. Muita alegria que eu participo aqui dessa programação do Paz e Bem, incentivado pelo grande amigo Mauro Lopes, né? Então é com alegria que eu escolhi para falar hoje como tema No Rastro de uma Mística do Cotidiano. Essa é a minha escolha para hoje. Tenho trabalhado com afinco e muita alegria nos últimos tempos o tema da mística do cotidiano. É algo para mim simplesmente esplendoroso. Estar presente no tempo. Estar presente no tempo com um olhar atento para cada detalhe do cotidiano. E eu aprendi muito sobre esse tema com os grandes mestres do Zen Budismo e na tradição com um dos grandes guias na minha caminhada, que é o monge trapista Thomas Merton. Sobretudo na etapa final da sua vida, quando ele fez a experiência de eremita. Ele conseguiu uma autorização de seu mosteiro para morar sozinho a cerca de 1 quilômetro da abadia onde ele morava. E Thomas Merton escreveu um diário, aliás, vários volumes de diários, e num deles ele conta a sua experiência de eremita, né? E diz que a sua experiência de solidão, de eremita, significou para ele um verdadeiro retorno ao mundo. Ter conseguido a licença para estar fora da abadia foi para ele uma grande bênção, como ele mesmo relata. Percebia que o espaço digno é o do mundo criado e redimido por Deus, estar no mundo. Foi nesse período que ele escreveu um dos seus mais belos livros, Reflexões de um Espectador Culpado, que foi publicado nos Estados Unidos em 1966 e depois publicado no Brasil em 1970 pela editora Vozes. É um livro magnífico, precioso, né? E feito num tempo muito importante da vida de Thomas Merton, que ao final da vida, ao final da sua vida, porque ele morreu jovem ainda, né? Na faixa dos 50 anos, ele recebeu autorização na Trapa para fazer uma viagem à Índia. E durante o intervalo de uma conferência sobre cristianismo e marxismo, ele acabou morrendo eletrocutado por um ventilador no quarto, no intervalo de uma conferência que ele dava sobre cristianismo e marxismo. Morreu ali na Tailândia, né? Voltando ao nosso tema, Thomas Merton sublinhou na ocasião de sua experiência
do eremitério, sublinhou que a sua opção pela solidão não era uma fuga do mundo, mas uma experiência de busca penosa para encontrar a verdadeira dimensão escatológica do seu chamado. Levou consigo alguns livros, mas de modo muito particular, 2 livros do grande romancista Rainer Maria Rilke, que para ele não era um autor qualquer, mas um autor que falava sobre a sua própria vida. Ele levou os livros Elegias de Duino e 4 cadernos, 4 quartetos. Eram livros que, como ele dizia no seu diário, tocavam o seu ser, o seu destino, o cristianismo e a vocação. Ou seja, tocavam a sua vocação específica no mundo. Sua experiência no eremitério era, na verdade, a busca de uma solidão sonora, para utilizar uma expressão de São João da Cruz. Uma solidão cheia de mundo, cheia de vida. Conseguia perceber com muita nitidez que se a solidão não significasse total abertura da liberdade e do amor, não seria nada. Porque para ele, a solidão verdadeira abarca tudo. A solidão autêntica, dizia Merton, arranca todas as máscaras, todos os disfarces. É um passo essencial para o despojamento radical. Dizia então que ali, naquele espaço garantido de Deus, não precisava de nenhuma concentração, mas simplesmente estar presente, como um peixe na água. Ele chamou esse trabalho de meditação solitária de trabalho de cela, que é justamente o espaço onde os monges se recolhem para estudar, para refletir, para meditar. E esse trabalho de cela, na solidão sonora, era o passo essencial para que ele pudesse sentir os sons que envolvem a voz de Deus. E sobretudo ali, em seu eremitério, os sons emaranhados na natureza. E assim ali, naquele espaço livre de Deus, ele rezava os salmos, meditava, pensava no mundo, na vida, e escrevia. Merton entendia que o seu trabalho contemplativo era justamente um trabalho voltado para essa intenção fundamental, que a voz de Deus não se dispersasse na história. Dizia ainda que ele tinha se casado com o silêncio da floresta e que era dali, daquela quentura escura que provinha o segredo que só se ouve em silêncio, mas que está na raiz de todos os segredos sussurrados na cama em todo o mundo, por todos os que estão se amando. Muito bonito, né?
essa frase de Merton, ali naquele silêncio da floresta, é que vinha este segredo que só se ouve no silêncio, mas que está na raiz de todos os amores. E fazia menção a esse momento como o ponto virgem, que está no centro de todos os amores. A expressão ponto virgem, que provém da mística islâmica al-Halaj, ponto, nukta, é o centro nevrálgico da unidade, e que depois foi desenvolvido pelo grande estudioso francês Louis Massignon, nos seus trabalhos de mística islâmica, e em particular seus trabalhos sobre Al-Halaj. E a partir de Massignon, Thomas Merton bebeu a compreensão desse tema do ponto virgem, que ele chamava de pontinho de nada, né? Que está no fundo do ser, um ponto intocado pela maldade, pelo pecado. E uma vez em Louisville, Merton conseguiu perceber, vendo as pessoas, conseguiu perceber no fundo delas a presença desse ponto virgem e dizia na ocasião: se as pessoas pudessem se ver umas às outras na ótica desse ponto virgem, não haveria guerras, conflitos, tensões, mas ao contrário, as pessoas se ajoelhariam e se adorariam umas às outras. E Merton conseguia perceber a presença desse ponto virgem no início da manhã, entre o fim do anoitecer e o início da aurora, quando tudo está começando no dia. O dia não foi contaminado ainda pelo seu desdobramento, os pássaros estão ensaiando os seus primeiros trinos. Merton descobria aí, nesse horário, a presença do ponto virgem, ou seja, conseguia perceber na natureza a presença desse ponto virgem. Talvez seja um dos pontos mais bonitos da reflexão de Merton, quando ele fala do ponto virgem, né? Mas retomando aqui ao tema da mística do cotidiano, né? Está tão vivamente presente na reflexão de Merton, e aqui temos que nos dar conta que Merton, ao longo do seu itinerário contemplativo, ele encontrou o Zen budismo, né? Na presença do grande mestre Suzuki. E com Suzuki, Merton estabeleceu um lindo contato. E de Suzuki ele conseguiu aprender os traços fundamentais do Zen budismo. Suzuki é um grande mestre, eu trabalhei sobre ele num dos meus livros de mística, a trilogia mística, né? No livro A Mística Zen Budista. E Suzuki organizou um livro junto com Erich Fromm e outros, Zen Budismo e Psicanálise, de 1970. E ali nesse livro ele retomou um famoso haikai do grande Basho, que nasceu em 1644 e morreu em 1694. O haikai dizia: quando olho atentamente
Vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. A Nazuna é uma florzinha pequena, né? Repetindo o haikai. Quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. Conforme Suzuki, comentando este haikai, é possível que tal poema tenha nascido numa das caminhadas de Basho pelas estradas do campo, quando foi tomado pela atenção de alguma coisa quase desprezada junto ao campo, junto à sebe, na margem do campo. Era uma florzinha miúda, quase insignificante, uma florzinha que passava desapercebida aos caminhantes, mas que não escapou ao olhar poético de Basho, que tinha tanto respeito pela natureza. A gente, quando tem respeito pela natureza, a gente caminha olhando para os lados, para frente, para trás. Interrompe a jornada para pausas e meditação. Suzuki nos ajudava a refletir nesse seu texto que os poetas orientais amam tanto a natureza que se identificam com ela, sentem-se parte dela, sentem todas as pulsações que lhe percutem as veias. São pessoas especiais, capazes de ler em cada pétala, em cada ramo, o mais profundo mistério da vida ou do ser. Aliás, o Papa Francisco, na sua belíssima encíclica Laudato Si, que trata o tema do cuidado com a casa comum, ele falava que a gente tem que aprender a ver a beleza de Deus em cada ramo, né? Aprender a ver a presença de Deus na aurora, nas folhas. Todas essas belezas da natureza nos indicam o caminho do mistério que brilha em todo lugar. Basta saber ver, como diz Teilhard de Chardin, né? Nada é profano para quem sabe ver. Isso aconteceu com Basho. Um espírito, quando é franqueado ao poético, é capaz de ver, até numa haste de relva silvestre, algo que transcende realmente os sentimentos humanos baixos e venais. E é uma sensibilidade que também podemos captar num trecho muito lindo de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, no seu poema Guardador de Rebanhos, que eu quero ler aqui para vocês agora. Cito: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Fecha aspas. Esse é o trecho do poema Guardador de Rebanhos. Sim, digo eu, esse é o caminho mais seguro para entendermos a chave de compreensão da mística do cotidiano. Essa atenção essencial de que tanto falou outra grande mística, Simone Weil, francesa, que nos convocou e nos convoca ainda
a perceber em cada instante, nos mais inesperados lugares, a presença de algo simples, mas esplendoroso, que convoca a um pasmo essencial, que pode dar um significado novidadeiro para toda a dinâmica da nossa existência. Essa era a notícia que eu queria passar para vocês aqui hoje. A importância dessa atenção aos pequenos sinais do cotidiano. Agradeço a todas e todos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, e ao Felipe Albano pelo cuidado com a edição. Um grande abraço, um excelente início de semana, paz e bem.